TJ entrevista de volta hoje com o empresário e piloto de rally, Reinaldo Varela. Reinaldo, são 30 anos no rally. O que te motivou? Bom, eu fui criado, passei minha infância inteira na fazenda, lá em Mirandópolis. Então, quando eu comecei a aprender a dirigir, eu só aprendi a dirigir na estrada de terra. Então, eu já falava naquela época que eu queria ser piloto de rally. Então, você via aquelas imagens, o pessoal correndo na neve, esse negócio todo, e eu falava que eu queria ser piloto de rally. E quando eu vim para São Paulo, antes de ter o restaurante, eu já fui ver como é que era o rally. E naquela época aconteceu uma prova do Campeonato Mundial aqui. E eu, quando eu cheguei lá, que eu vi os pilotos todos do mundo inteiro, falei, é isso que eu queria. Aí já comecei a correr. Aí comecei a correr e comecei num rally que tinha antigamente, ainda tem hoje, rally universitário. O rally universitário largava 400 e poucos carros. Então era muito famoso, era uma festa enorme. Aí eu tinha um Fiat 147 e era o rally de regularidade. Então nesse Fiat 147 você vai lá, põe os adesivos, coloca o aparelho e era como era de regularidade na época, era umas maquininhas de fazer conta, aquela facite que algumas pessoas ainda lembram que virava assim e ficava digitando, depois apareceu a HP, as calculadoras eletrônicas, então a gente corria com aquilo lá. E era muito divertido, era uma competição enorme. E depois daquilo que eu comecei a ir atrás de patrocínio, essas coisas todas, para começar a melhorar, né? O Fiat 147 foi seu primeiro carro? Foi meu primeiro carro. E já com ele decidiu que ia correr e começou? Já, porque era carro de rua, né? Esse rally é para quem faz faculdade, que é universitário, só tinha que estar cursando essas coisas, e era carro de rua, então é só asfalto. Na época você estudava administração? Fazia administração. E o rally é um rally só de asfalto, que é um rally de regularidade. Pegava a terra de vez em quando, mas pouquinho. Porque todo mundo estava com o carro do pai, da mãe, e todo mundo com o seu próprio carro. E naquela época a gente não tinha muitos recursos, então vai no Fiat mesmo. E o que a sua mãe falou quando você falou, mãe, vou competir no rally? Quando eu comecei era uma brincadeira. O rally universitário, onde você começa, é uma brincadeirinha de você correr. Você corre devagar, que a gente fala, né? E então você não andava que nem um maluco que eles falavam assim, pô, você fica andando que nem maluco. Não. Andava dentro dos limites da estrada, então não tinha problema nenhum. Depois, com o tempo que eu fui para o rally de velocidade, aí do rally de velocidade, aí sim, aí já começa a você correr mesmo, em estradas fechadas, tudo mais. E não teve nenhuma resistência dos seus familiares com relação a isso? A resistência... Sua mãe liberou, mas seu pai, por exemplo, apoiou? Não, a resistência não ajudou em nada. Isso daí já é uma resistência grande, porque não, ele não vai conseguir dinheiro, né? Ele não vai conseguir patrocínio, então ele não ajudava a não fazer nada, mas por trás falava para os amigos, para tudo, meu filho corre naquele rally, não sei o que lá, mas a resistência foi essa. Minha mãe não, minha mãe acompanhou comigo, já foi muitos rallies, eles foram juntos. Um fato curioso é que nessa sua primeira corrida você não ganhou, né? Não ganhou. Não, foi primeiro, nem segundo e terceiro. Nada. Mas teve um Mas prêmio. Já aí, né? ganhamos um troféu, que desde aí eles dão troféu para tudo, para dupla feminina, para dupla mista, melhor torcida, e nós ganhamos na época a melhor torcida. Foi uma entrega de prêmio lá no Maxud. Então chegamos lotados de universitário lá e cada hora que chamava, falava de um de outro, vinha a maior torcida bater pau. E nós ganhamos. Então temos foto, a gente comemorando, tudo já foi o primeiro troféu. E hoje você conta com a torcida da sua família? Hoje você conta e eles andam junto, família. Quando eu vou em alguns rallies, a gente sempre convida os amigos para ir também, porque você não está lá só correndo, você está numa parte de lazer também, né? Que são as viagens que você faz quando você está no rally. Então eu sempre levei a esposa, a Nani, e meus filhos. Então eu sempre usei o rally como a parte de lazer também da família, de conhecer, de viajar. Então nós conhecemos muitos lugares, o mundo inteiro, Brasil, um monte de lugar, sempre com todos juntos. Termina o rally, continua fazendo uma viagem, mais 3, 4, 5 dias, uma semana e depois vai embora. Então não perde a viagem, que eu falo. Nós vamos para o rally, mas não podemos perder a viagem. Tem que ter o lazer junto. Tá explicado, então, porque os 3 filhos resolveram correr e competir também. Porque eles só vêem coisa boa, né?
Então, estão no meio ali, que é um meio maravilhoso. O rally é um meio muito saudável, porque você não disputa direto com a pessoa, que nem em pista, segundo por segundo. No rally, você larga, 1 minuto depois larga outro carro, 1 minuto depois larga outro carro, então você só sabe no final quem fez o melhor tempo no trecho. Então não tem aquela disputa tão grande. Então quando você termina o rally, tá todo mundo em festa, churrasco e só alegria. Então não tem muita briga. De vez em quando sai um arranca-rabo um com o outro lá, mas termina tudo em festa. Você tem noção de quantas competições você já participou? Não, não é noção, não. Eu tenho escrito desde quando eu comecei. Então eu tenho escrito com a data, que rally que foi, com que carro que eu corri, com que navegador que eu corri, que lugar que eu cheguei, se eu quebrei, não quebrei, que lugar que eu cheguei. Então hoje eu estou com 327 corridas, mais de 114 vitórias e tenho acho que 16 títulos. Todos escritos mesmo, escrito bonitinho, a data e o que aconteceu. Eu tenho isso escrito. Desde o começo, desde aquela primeira corrida do Fiat 147? Setembro de 82. Bom, então você conta um pouquinho pra gente, um pouco mais sobre esse universo. Vai, fala um pouquinho para o pessoal que está em casa, que de repente não é tão familiarizado, porque tem várias categorias, você compete em uma específica, mas embora já tenha competido em outras também, né? Tem como você dar uma explanada pra gente a respeito? Bom, vamos falar como que é o rally. O rally, existe o rally de regularidade e velocidade. O rally de regularidade é um rally que você anda nas estradas e você tem que ter uma média. Então eles te dão uma média para você percorrer um trecho e nesses lugares existem uns postos de controle que você tem que passar no segundo exato. Então ganha quem fizer menos pontos. Então você tem que passar aqui tal hora, tanto minuto, tanto segundo. Se você passar zerado, você está marcando menos pontos. Quem fizer menos ponto ganha. Então é uma disputa muito acirrada. E os rallies de velocidade. Então nós temos o rally de velocidade de carro, certo? Que tem o campeonato mundial, que é o WRC, e tem o campeonato mundial e nacional de cross country. Eu já fui campeão do de velocidade, campeão brasileiro, paulista e sul-americano. E no cross country já fui campeão paulista, brasileiro, sul-americano e mundial. O cross country é que todo mundo conhece, vamos falar o rally famoso, que é o Rally dos Sertões, o maior rally no Brasil, um dos maiores do mundo, e o Paris-Dakar, que hoje não chama mais Paris-Dakar, chama Dakar, porque agora ele está na Argentina. O Dakar já fiz 4 vezes, e uma cheguei em segundo na categoria, e o ano passado cheguei em terceiro, fui correr de UTV, foi uma aventura sozinho, foi a primeira vez que eu corri sozinho, e não foi sozinho num rallyzinho, foi sozinho num Dakar. Então foi bem difícil, mas consegui chegar em terceiro na categoria. E esse é um rally que, quando você está lá, você chora e ninguém, a mãe não vê, não escuta. Você está lá, você fala, o que eu vim fazer aqui? E quando termina, você já, próximo ano, você já quer ir de novo. Esse é bem difícil também. E esse daqui? Aqui, o ano passado, eu fui campeão mundial na categoria T2. A categoria T2 é a categoria de carros de produção. Você pode preparar o carro, mas tem que ser um carro original. Você não pode mexer na parte externa dele, nada. Você pode reforçar a suspensão, fazer algumas coisas, mas não pode mexer em motor, nada. E eu fui campeão mundial, bicampeão mundial. Eu já fui em 2001. E o ano passado, com a Mitsubishi Pajero, eu terminei, fizemos o campeonato inteiro, fomos campeão mundial. Então, é um troféu que pesa muito, né? Falando em títulos, em troféus, em medalhas e tudo mais, qual o mais marcante? Ou quais os mais marcantes? Porque você tem tantos. São bastante... não tem um assim, vamos falar que o mais difícil, vamos falar assim, é o Dakar, que todo mundo sabe que é um rally muito difícil. Você terminar um Dakar já é um sonho de todos os pilotos. Você ganhar ele na categoria ou estar ali entre os 3 primeiros já é... Então você pode falar que o Dakar é um rally que não tem como não te marcar. E um rally que sempre me marcou muito foi onde eu conheci minha esposa, né, a Nani, que terminei, venci o rally e de prêmio levei ela e hoje está aí a família inteira. Bom, você é casado, tem 3 filhos, né? A gente tem falado sobre ele, sobre a sua esposa, sobre todas essas histórias.
E os três correm também. Onde que fica o medo nessa história? O Reinaldo Varela é um cara destemido, então? Você aprende, né? Quando eles estão correndo, agora que eles corriam de quadriciclo, então agora passou para o UTV. E eles largam sempre na minha frente, porque na categoria moto, quadriciclo e UTV largam antes dos carros. Então você fica um pouco, quando você vai largar e acontece alguma coisa. Já aconteceu. De eu estar passando num Rally dos Sertões e eu vi uns pedaços de um quadriciclo, uma caixa e uma coisa, eu falei, isso daqui é do meu filho. E eu estou concentrado, eu estou disputando. Só que eu estou correndo e eu não vi ele. Bom, se eu não vi, então não tem problema nenhum. Quando chega no final, você fica sabendo o que aconteceu. E uma outra vez eu fui largar e seguraram bem em mim. Brecou porque teve um acidente de quadriciclo. O que foi? O Rodrigo capotou. Aí você vai para largar, mas aí você já fica sabendo como é que tá rápido, helicóptero e tudo mais. Não, tá tudo bem, só deu um tombo aí, machucou um pouquinho o ombro. E nessa hora que você fica mais... Falar nisso, você teve um acidente bem sério no começo do ano, né? Fraturou a coluna e tudo. Tive em 30 anos, foi meu único, graças a Deus, meu primeiro e último acidente. Em 30 anos? Em 30 anos de rally foi meu único acidente. E fiquei 5 meses parado, me recuperando, eu e meu navegador. Nós estávamos correndo no Catar, aí numa das dunas, é um acidente meio que normal no rally, se você se descuidar alguma coisinha, você bater numa duna, não vê, porque você está correndo, que nem quem anda na praia, tem hora que você está andando e você não vê, e de repente tem um buraco. E você vem vindo muito rápido, e eu vinha vindo numa dessa e sumiu a duna. Então eu voei 4 metros de altura, tinha a duna, e o carro só bateu, não capotou, não fez nada. Só bateu no impacto, machucou uma coluna. E foi uma recuperação de 6 meses, e isso lá no Catar, né? Então fomos para o hospital, ficamos 3 dias no hospital, depois para poder vir embora. É uma operação que foi bem custosa, assim, demorou um monte de tempo, que você vem em umas macas, eu e ele viemos deitado numa maca no avião, tiram 8 poltronas de um lado, 8 do outro, parafuso uma maca, te amarra inteiro e a gente vem esticadinho. Então, esse daí foi, como dizem, punk. Mas estou recuperado, já me corri agora para fazer o teste, como que eu estou, e os dois estamos hiper bem. E como é o Reinaldo dirigindo no dia a dia? Pegando um filho na faculdade, levando a esposa para algum lugar? Tranquilo, não me estresso, não aperto buzina. Se o trânsito demora, eu fico inventando coisa para fazer no carro, fico telefonando dentro da lei, né? Porque você não pode ficar fazendo essas coisas, mas você põe no Viva Voz, já vem tratando dos negócios. E bem tranquilo, não me preocupo com compro o carro que corre muito, carro esportivo, essas coisas não. Tem um carrinho normal, não sou ando um pouco mais na estrada, dentro da lei, mas não sou nada como alguns pilotos por aí que vivem correndo o tempo inteiro. Reinaldo, muito obrigada por ter participado do TJ Entrevista, muito mais sucesso e anos aí de vida, tanto no Rally, já tem 30 anos, como também no Divino Fogão, que são 30 anos também, não é? Os dois são 30 anos e muito obrigado, e eu quero fazer um desafio também para você, porque não é só você vir sentada, toda arrumadinha, bonitinha, não. Estou lançando um desafio que é para ela sentar junto comigo agora no carro de Rally e mostrar para vocês como que é um navegador de primeira viagem, sentar ali e passar aquela emoção que agora vocês aguardem que ela vai se comprometer. Tô pronta. Vamos lá, agora. Então na próxima ela vai estar junto. Tá ótimo, muito obrigada, viu? Foi um prazer. Obrigado. Até a próxima.